E como que é na escola? A escola tem algumas atividades diferenciadas ou não? Ou é as crianças, né? Como o Vicente está no maternal, né? Eles brincam, né? Então, claro, as professoras têm um olhar mais atento, elas estão sempre em contato, falando se ele comeu, se ele ainda usa fralda, ele não quer sair da fralda de jeito nenhum, né? Então, com ele ainda, né? Ele vai mais para brincar, assim, né? Então, não tem essa questão de adaptação de material, de atividades e tal, porque ele tá tranquilo lá, por enquanto, Sim. né? Daqui mais para frente, provavelmente quando chegar no pré, na primeira série vai precisar. Com o Leonardo, ele está na mesma escola desde o jardim. Então, quando teve o processo diagnóstico, ele já estava nessa escola. A Sim, escola que foi aquela acompanhou. pedagoga que te falou, Não, não, né? desculpa. Desculpa. Nessa escolinha que ele estava aí, ele saiu, nessa escolinha que essa aí é só o berçário. Aí ele foi para uma outra escola, que era o jardim, essas coisas, que também não foi legal, que era uma escola grande, Uhum. né? Muito. Não sei, não era legal, ele não gostava, ele se incomodava, não sei se era o barulho, a iluminação, ele não gostava, ele estava sempre muito nervoso. Aí a gente trocou, a gente foi para essa escola que ele está até hoje, e ele entrou nessa escola, ele estava no jardim ainda, ele era bem pequenininho, porque é uma escola Waldorf. Então ele fica junto com os outros alunos na mesma série até entrar no primeiro ano. Então Sim. por isso que ele ficou no jardim, né? Ele A minha filha vai estudar numa escola Waldorf ano que é, vem. Ontem eu gravei com as meninas aqui de. para ele É. é maravilhoso, né? Sim, eles têm esse olhar mais integrativo do que uma Sim. escola convencional. É Porque eles diferente. têm um olhar para o ser humano, assim, e Exato. para a individualidade, né? Então, quando você olha para a É. pessoa, você olha para o que ela precisa, É, para né? as necessidades dela. Claro, assim, ó, a gente está num processo de mudança, porque até 10, vou falar 10, tá? Para ser legal, anos atrás, É, as pessoas autistas não estavam nas escolas, não. estavam trancadas dentro de casa ou numa escola especial, É. né? Então, esse processo de mudança, né? Porque antes era educação especial, agora é educação inclusiva. Então, a educação inclusiva ela está caminhando a passos curtos, né? Ela está andando. Mas a gente percebe que tem professores e tem escolas que têm esse impulso de acolhimento, de mudança, né? E tem outros que são mais resistentes, né? Que acham que não estou preparado, não sei fazer isso, não sei o quê, e não vou fazer também, né? Eu, como professora, vejo muito isso lá dentro da escola que eu atuo também, né? Dentro do sistema como um todo. Então, nessa escola onde o Léo está, como eles acompanharam todo o processo, a gente cresceu junto, né. Ao mesmo tempo que eu fui estudando e fui tendo conhecimento, fui levando para eles e eles foram me dando um feedback então a gente foi construindo junto. Sim. Não é perfeito, não existe nada perfeito, não existe escola perfeita. Você não vai chegar num lugar que vai estar tudo pronto. Você tem que ir construindo junto. Foi o que aconteceu lá, sabe. Então ele tem uma professora de apoio, ele tem a professora adapta textos, assim, para ele quando é necessário, porque a pedagogia em si, ela já é uma pedagogia mais, eh, como como que eu posso que palavra que eu posso usar aqui? É mais respeitosa, não é uma É. escola muito conteudista, não é você não tem uma corrida para ver quem é o melhor, quem vai ser o O melhor no podcast vestibular. de ontem deu 2 horas para falar da pedagogia Waldorf. Olha que Por legal. quase 2 horas, né, 1 hora e 50 deu. Mas assim, não tem como a gente falar tudo que essa pedagogia oferece, assim, em minutinhos, não dá. Sim, Eles são é muito especial, é, entendeu? Que eles como eles tratam o ser humano sim, mesmo. Realmente é respeitoso e não tem essa parte intelectual inserida sim, antes. Então, independente disso, é o olhar para o ser humano mesmo, né, na sim. individualidade de cada um. Para o Leonardo é maravilhoso, ele chega várias vezes eu E pego ele brincar, né, pegar nas na coisas. terra. O Leonardo, Aham. sabe, ele tem uma relação muito especial com a araucária que tem lá Mas o plantada. Vicente não vai para uma escola O Waldorf? Vicente, a gente pretende colocar, Sim. a gente vai ver como que vai funcionar aí os próximos Você sabe que eu anos. tive uma sensação muito doida agora, porque eu falei assim: "Eu acho que ela vai falar que o filho dela vai para uma escola Waldorf". Gente, eu não sabia, Meu mas Deus. me veio na cabeça, não sei por quê, juro, não sei por quê, mas me veio na cabeça isso. Não sei, alguma coisa me dizia que teu filho estudava lá. É. Eu queria muito que Estranho, o né. Vicente fosse, assim, mas a gente tem, eu tenho uma questão meio ideológica com a escola pública. O Vicente está numa escola pública, eu acredito muito na escola pública, queria muito que todo mundo pudesse ter acesso à pedagogia Waldorf, sabe? Numa escola pública.
Eu sou Sim, idealista, sim, eu sonho alto. sim. Eu sei que isso não é possível, que talvez alguns anos isso possa vir a acontecer, e porque é um pouco elitista ainda, né, é elitista, A gente assim. tem uma turma que a gente se formou em desenvolvimento e especialista em desenvolvimento infantil, né, integrativo. E uma das linhas da nossa base de estudo é a antroposofia, é a pedagogia Waldorf. E você acredita que algumas papisas, que a gente chama, né, as alunas, elas são professoras, várias áreas, né, que se juntaram para estudar sobre esse método e elas estão aplicando nas escolas públicas. E assim, ontem mesmo eu estava contando para elas aqui que a gente gravou o programa. É, as crianças não têm como comprar giz de cera de abelha porque é muito caro, os Sim. blocos de giz. E aí a professora derreteu o giz e colocou numa forminha de gelo e entregou um potinho para cada um, para as crianças de primeiro setênio, principalmente para não ter esse contato com a coordenação motora fina, essas Uhum. coisas, e terem o giz à disposição de uma outra maneira. Então ela está aplicando bem aos poucos na sala de aula a pedagogia e ela apresentou um projeto para a diretora da escola. A diretora super comprou a ideia, então ela vai fazer aos pouquinhos, sabe? E aí ela vai disseminar na cidade dela. Então, cada uma fazendo um pouquinho já tá bom, Sim, sabe? É uma criança de cada vez. A gente não sim, vai atingir todo mundo, mas a fatia que você atingir é a tua mudança no mundo. sim.